Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Freitas, fazendo parte do canal Pais Atípicos. Fala, oi pessoal. Oi pessoal. Qual é o seu nome? E quantos anos você tem, Matheus Felipe? 6 anos. Muito bem. Galera, a gente vai estar falando no decorrer desse vídeo sobre crises, tá? As crises que são apresentadas aí no autismo. Quando que a gente pode diferenciar crise, fobia? Todo autista tem crise. Como que funciona esse processo? Sobre o caso do Matheus Felipe, passar a nossa experiência, tá? Que a gente teve de vivência com ele, aí no decorrer do seu desenvolvimento, tá? Desde os 2 anos que a gente tem o diagnóstico dele até agora que ele tem 6 anos, tá bom? De uma forma mais abrangente, vamos compartilhar com vocês agora no decorrer desse vídeo, tá bom? Antes da sequência, deixar o like no vídeo, colaborar com o nosso projeto. Quem não faz parte dessa família, como é que se diz, filho? Inscrever-se logo abaixo, clicar também no sininho para serem notificados quando estiver trazendo novos conteúdos. Contamos com sua participação. Beleza? E comenta aqui abaixo, tá? Sobre o seu caso. Se você conhece alguém, é da sua família, conhecido, parente, enfim, sobre esse assunto, tá? Que passa aí por esse transtorno, a crise. Ou você acha que é birra, né? Ou você também tem essa dúvida de diferenciar ambas situações. Tá? Pra gente, pessoal, também não foi fácil no começo, né? Para sair o diagnóstico, tem todo um acompanhamento, sabemos perfeitamente. Em muitos lugares até fala assim, nossa, aquela criança é mal educada. Por incrível que pareça, a gente já passou por essa experiência, né? Na rua, a criança Matheus Felipe agitado, se jogar no chão, né? Fazer todo aquele escândalo. E aí teve uma senhora que chegou e falou assim pra mãe, falou assim, nossa, como ele é mal criado, né? Tipo, sem educação. Então, olha só, então, a falta de conhecimento das pessoas acaba resultando, né, em certos comentários desnecessários, né? Então, assim, por isso que é importante ter o diagnóstico, porque a crise em si faz parte do autismo, tá? O autismo, o TEA, que é mais conhecido atualmente, ele tem uma série de características, um conjunto de transtornos que são apresentados. A crise, a dificuldade na concentração, a agitação, a ansiedade, ficar parado no mesmo espaço, a tolerância. Vocês viram agora, por exemplo, ele está aqui agitado, ele pegou uma bolacha, voltou. Então, para ele ficar muito tempo parado no local também, tudo isso faz parte do TEA. Tá? E o que acontece, galera? A crise em si é um processo muito complicado. Por quê? Até mesmo doloroso para quem está passando e para quem está acompanhando. O responsável que está junto com ele. Então, assim, no entanto, ele não deixa de ser uma criança. Né? E a gente sabe que toda criança tem suas birras. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Tá bom? Então, a gente já entra no desespero. Você falou, vamos fazer atividade. Ele começa a chorar, se bater, sai correndo. E você, ai meu Deus, ele está entrando em crise. Puxa aqui, ó. Vai lá pro cantinho, dá o aparelho de celular, que não é o caso, né, pessoal? Vou fazer o que ele quer, vou fazer uma comidinha ali que ele vai gostar, porque ele tá entrando em crise. Então, cuidado. Então, a gente, isso não é uma crise. Ele não tá querendo realizar a atividade. Ele está fazendo uma birra. A crise é um processo muito complicado. Até mesmo resulta em dor. No sentido dele se machucar, no sentido dele acabar se jogando em um determinado local que ele não consegue ter controle, tá? E uma determinada birra, se você não souber cuidar naquele momento, ele pode também resultar numa crise, tá? Isso é um fato. A gente já passou por essa experiência e fala isso para vocês na prática mesmo, tá? Então, muito cuidado com isso, viu, pessoal? Então, aprendam a diferenciar a crise com a birra, principalmente na infância. Ele é uma criança, ele tem o seu não de uma forma mais birrenta, usar as palavras no linguajar mais popular, mais birrenta, ele faz birra assim, tá? Tanto que a mãe dele, muitas vezes, quando a gente está aqui no dia a dia, ele se recusa em fazer alguma coisa, ele começa a chorar, correr, aí eu já repudio, fala, filho, não pode. Aí ele continua batendo de frente comigo. Não pode, sabe de uma? Vamos lá pro seu quarto. Vamos pro seu quarto. E a mãe fala, não faz isso, amor. Não, a gente sabe que é uma birra. E por incrível que pareça, logo em instantes, ele entende que
estou repudiando o que ele está fazendo, ele acaba aceitando aquilo, sabe? E a crise, graças a Deus, atualmente, após o uso da medicação, ele não está tendo mais crise, tá? A crise era mais complicada, pessoal. Quando ele iniciava uma crise, ele realmente se agredia mesmo. Vamos, filho, é uma ansiedade, filho. Se controla. Quantas bolachas você já pegou já? Umas 3 ou 4, né? Então, assim, a crise em si, quando iniciava, você vê que a pessoa não está tendo uma birra, é uma dor que ela está sentindo, tá? O barulho resulta numa crise, né? Então, o barulho é muito estímulo para o cérebro dele, ali, falando mais como uma questão profissional neurológica, parece que incha o cérebro dele e ele fica com muito estímulo e ele não consegue ter controle daquilo e resulta numa crise, um desespero. E você tem que sair do ambiente, você tem que saber lidar com aquilo. Isso sim é uma crise. É muito dolorido. Você vê a dor na criança, tá? Você sente a dor da criança. Então, isso é uma crise. A gente já viu casos de crise do Matheus Felipe, de dar banho nele, junto com ele, sabe? E abraçando ele, porque ele não conseguia ter controle, ele se batia mesmo. A gente está falando isso na faixa de uns 4 anos de idade. Ele tinha muitas crises. Agora ele não tem mesmo, né? Isso a gente fala por experiência que a gente leva para a vida, né, pessoal? E graças a Deus estamos hoje aqui compartilhando isso com vocês. E saber diferenciar, né? Então hoje o Matheus Felipe tem birra. A gente sabe que é birra. A crise já tem um bom tempo que não identificamos mais, né? Mas a gente sabe, se um dia acontecer, a gente vai saber quando ele está iniciando uma crise, tá? Então é isso. Vocês conseguiram acompanhar esse processo de diferenciar uma birra com a crise? Tá? E vai mesmo do dia a dia. Você observando a situação, você vai conseguir diferenciar, buscar. Cada criança tem as suas características, cada criança tem o seu transtorno, um pouco maior, um pouco menor. Uma criança que uma birra que vai apresentar de uma forma, né, diferencial. O meu filho, por exemplo, quando ele tem a birra dele, ele dá um choro, começa a chorar, ele dá uns pulos, fica pulando. Que foi, papai? Fala. Que foi? Olha pro papai. Que foi? Fala. Tá? Então pode ter criança, por exemplo, fazer uma birra, pode ficar amuada, pode querer se isolar, pode querer... Então cada criança vai arrumar uma forma de chamar a atenção do seu pai, chamar a atenção da sua mãe na birra. Né? É quando a criança quer usar o celular e se toma. A minha esposa relatando sobre a questão do aparelho de celular. Tá? O Matheus Felipe, a gente passou por um processo, né, de tirar o aparelho dele. Fomos reduzindo, né, o período, porque isso estava prejudicando o desenvolvimento dele escolar. Nesse processo de tirar o aparelho, foram apresentadas muitas birras, né? Então, assim, a gente via que ele estava batendo de frente com a nossa decisão. Claro que foi um processo aos poucos, não foi tirado de uma vez, né? Então, ele, nas férias escolares, ele ficava com mais tempo com o aparelho. Depois, voltando às aulas, a gente ia tirando o aparelho. Em vez de ele ficar, 3 horas por dia, ele ficava 2 horas, depois 1 hora, depois 30 minutos. E agora, pessoal, a gente dá preferência para ele ficar sem o aparelho. Realmente o aparelho acaba atrapalhando no desenvolvimento. Mas esse processo aí de tirar o aparelho, foram apresentadas muitas birras. Então, muitos pais que estão assistindo esse vídeo devem estar passando por isso. O aparelho descarregou, seu filho já começa a ficar irritado. É uma birra, tá? Mas se você não saber lidar com a birra, e a criança tem um transtorno do espectro autista, aquela birra pode resultar numa crise, porque ele pode acabar perdendo o controle naquele processo. Isso aqui que é um abraço. Ai, meu Deus, eu amo tanto. Fala, eu te amo. Se você perde o domínio, se você não E se você não saber lidar com isso, a criança te domina, né? Então, assim, isso vai ser do seu dia a dia. Você vai conseguir identificar cada caso, vai identificar quando seu filho realmente está apresentando a birra, quando seu filho vai estar iniciando uma crise. Você vai saber lidar com isso,
Bom, as crises, pessoal, do Matheus Felipe, a gente conseguia ter um controle muito ao abraçar. Tanto que hoje ele vem atrás da gente e dá um abraço. Então, na época, quando ele tinha crise, a gente abraçava ele, dava um banho nele também. O banho ajuda a relaxar. Né? Já teve época que era até 5 banhos por dia, pra vocês terem ideia. Porque o ambiente também não ajudava muito, né, pessoal? A gente morava numa casa bem pequenininha, né? Então a gente... Tanto que mudamos, mas por ele mesmo, para ter um espaço melhor. Então a gente deu uma qualidade de vida um pouco melhor para o Matheus Felipe, tá? Então a gente, por mais que financeiramente apertou, a gente preferiu priorizar ele e graças a Deus a gente teve retorno, tá? Então assim, corre atrás, vai atrás da informação, tá? Vê a questão também de medicação. Às vezes o seu filho não está mesmo conseguindo lidar com isso, conversa com o psiquiatra, conversa com os profissionais que fazem o acompanhamento dele, tá? Faz um feedback, bom? Igual eu comentei no decorrer do vídeo, a gente atualmente usa a medicação canabidiol. Até aqui na descrição do vídeo deixo o link também, quem quiser conhecer, tá? Ver se realmente pode ser o caso do seu filho também, se pode ajudar aí no desenvolvimento, tá bom? Mas enfim, é isso, pessoal. Espero aí ter colaborado com essas informações, tá bom? Vamos dar tchau pro pessoal, filho, como é que se diz? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.